do Senhor, amados irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal EBD com Propósito 2. Hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, vamos dar continuidade às nossas leituras de horas em prol da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição que estamos aprendendo nesse trimestre tem como título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nosso comentarista dessa lição é o nosso pastor, presidente da igreja aqui em Parnamirim, o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A nossa lição de número 2, que vai ser aplicada no próximo domingo, dia 11 de abril, vem como título O Propósito dos Dons Espirituais. O nosso textuário está escrito: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sorvejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Na nossa verdade prática, os dons não são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritual. A nossa leitura diária de hoje, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, que passaremos a ler nesse exato momento. Diz assim a palavra do Senhor: Que fareis, pois, irmãos, quanto vos juntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Louvado seja o nome santo do Senhor. A epígrafe da nossa reflexão de hoje, de quarta-feira, dentro desse texto, nós observamos que Paulo está tratando aqui com a igreja de Corinto sobre a necessidade de ordem no culto, né? Temos observado que, às vezes, há uma desorganização. A igreja estava passando no passado uma situação meio complicada e nos dias atuais também, né? O culto cristão, meus queridos, é um dos mais agradáveis e significativos momentos da vida da igreja. A adoração comunitária é de vital importância para a igreja e a sua alma ou seu pulmão. A música, o louvor, as orações de gratidão, a súplica, a leitura e a exposição da palavra, as ofertas e o apelo, a ministração do batismo e a celebração da ceia, enfim, tudo o que acontece na reunião pública da igreja é determinante para todos os seus demais atos. O lugar do cristão é na igreja, na companhia dos irmãos, onde todos adoram o Senhor em um só coração e alma. No culto comunitário dos irmãos, onde todos adoram, né, ao Senhor em um só coração e uma só alma. Nesses cultos comunitários, os interesses pessoais e as questões particulares devem dar lugar às expressões coletivas. Dizem por aí que cada cabeça, né, é uma sentença, não é verdade? Às vezes no culto, as opiniões e preferências individuais se chocam e aí sim instaura um ambiente desagradável e conflitante, que de forma todo o objetivo maior da adoração, outras vezes a reunião é marcada pela improvisão que permite a desordem total. Pode haver problemas vários que vão desde as motivações erradas até a carnalidade. Muitas igrejas sofrem com crises litúrgicas devido ao menosprezo e à questão que merece um tratamento adequado. Em Corinto, os problemas exigiam uma postura corretiva através do apóstolo Paulo. Vamos abrir os corações e mentes e examinar as instruções do apóstolo e aprender a cultuar o Senhor com decência e ordem. Temos observado muitas vezes, meus queridos, que quando se começa um culto, dá uma vontade de tomar água, uma sede, às vezes ao banheiro, um povo se levanta, um sai, um entra. Na igreja de Coríntios estava tendo conflito nas questões dos dons. E hoje, nem muito é os dons, é a forma de se tratar, está dentro do templo, da casa do Senhor, de uma forma desorganizada, de uma forma deselegante. Ou seja, no momento da palavra, é o momento de você estar prestando atenção à palavra de Deus, a qual está sendo transmitida para a sua igreja. Não de você estar fora do templo, não de você estar andando fora da igreja.
sai e entra, sai e entra. Então isso tem um problema gravíssimo dentro dessa liturgia dos séculos 21, do século 21, a qual nós temos observado. Nessa contextualização, não existe muitas informações quanto aos cultos dos primeiros cristãos. No texto principal, há poucas, mas significativas referências ao culto dos coríntios. No culto da igreja de Corinto, um tinha salmo, outro tinha doutrina, outro tinha revelação, outro língua, outro interpretação. O texto não oferece detalhes quanto à forma de participação de cada um. Porém, verifica-se que o individualismo dos coríntios se refletia nos momentos de adoração. O apóstolo Paulo observa a desordem e o desentendimento dos irmãos e sugere algumas posturas disciplinares que pretendiam corrigir e orientar os crentes e os irmãos em um culto que agrada a Deus. Então, constata-se a existência de uma rica e participativa liturgia, porém, cada um agia por si, ao seu bel prazer, né? Buscando seu próprio interesse, perdendo completamente a noção da verdadeira adoração. Segundo o apóstolo, o culto da igreja deve ser celebrado com decência e ordem. Isto é indispensável, meus queridos, a igreja em todas as épocas, inclusive na que nós estamos. O princípio defendido pelo apóstolo Paulo pode mostrar todos os nossos atos e aperfeiçoar a adoração comunitária da igreja. A partir do contexto, podemos concluir que a ordem no culto, porque Deus não é de confusão e sim de paz. O primeiro aspecto que chama a atenção no contexto que Paulo diz que Deus é um ser de paz. Por natureza, Deus é um ser ordeiro e organizado. Uma rápida leitura das primeiras páginas de Gênesis, a gente vai ver suficiente para conhecer e comprovar o planejamento divino em cada momento da criação. De igual modo, o salmista diz que Deus tem um plano bem organizado para o mundo e os seus habitantes, no Salmo 139. Para o apóstolo, a desorganização não corresponde ao padrão de Deus para os céus. Em outras palavras, uma reunião desorganizada ou um culto desorganizado contraria os propósitos de Deus, que espera decência e ordem de todos nós. Então, o caráter de Deus impõe a boa ordem no ambiente da comunidade. O verdadeiro Deus só produz paz, jamais confusão. Na expressão do comentarista David Prior, quando o Espírito está realmente no controle, ele produz paz, não confusão. Este é o maior desafio para a congregação. Siga em frente e vamos descobrir e usando todos os dons do Espírito Santo. A ordem do culto controle aqueles controles dos excessos, né? Os excessos demais, o exagero que tem acontecido às vezes na questão dos cultos. Pelo contexto aqui, observa-se que em Corinto, cada membro da igreja oferecia sua contribuição participando ativamente do culto. Um tem salmo, outro tem doutrina, estes traz revelações, aquele outro línguas, né? E aí outra interpretação no versículo 26. O apóstolo não condena a disposição e o envolvimento de todos no culto, porém, isto requer ordem, harmonia e entendimento. É possível contar com participação de todos, mas como no culto comunitário, a prioridade não é o interesse pessoal, e sim a edificação de todos. O apóstolo dá algumas orientações que beneficiam a coletividade para obter bem-estar e crescimento de todos. Ele recomenda o controle dos dons da língua, um ponto para você aí já gravar aí para você da sua aula, querendo pegar esse rodapézinho aqui. Em Corinto, o abuso do dom da língua era notório. Irmãos, cultos às vezes se tornam cultos só de línguas estranhas, você não entende nada. As línguas estranhas têm que existir, mas é a edificação para o cristão, para o crente. E aquele público que está ali não está entendendo nada. O apóstolo Paulo fala que prefere falar
uma palavra do que 5.000 para que bom entender. Então, temos que ter esse controle, né? O mau uso destes dons estava causando transtorno na comunidade em vez de edificação. Visando corrigir o problema, o apóstolo recomenda: seja tudo feito para edificação, no versículo 26. O dom de língua não pode, de forma alguma, se constituir num problema para a igreja, a fim de evitar confusão. Paulo apela para o bom senso nesta questão que está lá no capítulo 14, versículo 18 e 19. Outra situação também, o controle da participação. Qualquer reunião ou assembleia carece de normas para o seu bom funcionamento. Em Coríntios, as reuniões estavam se tornando tumultuadas por causa do descontrole quanto à participação, especialmente a participação das mulheres, estavam trazendo problemas. No entender de alguns, o problema era conversas e interrupções em momentos inoportunos. Para outros, eles estavam reivindicando uma participação que a lei e a tradição não lhe permitia, segundo Meiver, né? O ideal do apóstolo é que todos os cultos fossem caracterizados por uma calma e singela majestade, o que o distinguiria da agitação fanática e frenética. Por isso, ele descorajava a ideia de abandonar o uso do véu oriental. O distintivo dos modistas, né? e das mulheres, na realidade, falarem em público e de os oradores interromperem-se os outros. Outro ponto também, a ordem no culto, a importância da submissão. Na parte final do texto, o apóstolo faz um comentário interessante a respeito da verdadeira espiritualidade. Ele reivindica a sua autoridade apostólica, esperando a total submissão dos seus leitores. Se alguém se considerar profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, no versículo 37. Assim como acontecia em Corinto, muita gente se considera espiritual pelo fato de haver recebido dons do Espírito Santo. Paulo ensina que a verdadeira espiritualidade não admite presunção, vaidade, arrogância de crentes que só estão preocupados em defender os seus interesses. Os cristãos realmente espirituais aceitam integralmente os mandamentos do Senhor e buscam unicamente o bem-estar do reino de Deus e do seu povo. Então, cada um deve servir visando a edificação do corpo de Cristo. E eu digo amém. Deus abençoe tua vida. Quero agradecer a vocês que têm se inscrevido no nosso canal EBD com Propósito 2. Você que ainda não se inscreveu, clica aí, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações, que assim que nós postar vídeo, você já está recebendo já de primeira mão o vídeo aqui do canal EBD com Propósito. Lembrando para vocês que também está aí embaixo aí na descrição do nosso vídeo aí, da nossa leitura diária de hoje também, o questionário da lição número 2. Tem pessoas que estão respondendo, né, lá nos grupos e estão gostando, só que aí às vezes tem aquela reclamaçãozinha: eu errei tal letra. Eu gosto de algumas pegadinhas de colocar nos questionários, né? A questão da ortografia, da leitura, do ponto, da vírgula, tudo isso para a gente ver a atenção como você está fazendo, corrigindo, ou então fazendo, exercendo esse questionário. Então, é muito bom, muito gratificante. Então, Deus abençoe a todos vocês. Estaremos de volta amanhã com mais uma leitura com o nosso irmão Ari.